Orlando da Conceição, mais conhecido no crime como Orlando Jogador, antigo chefe do complexo do Alemão, e que foi alvo de um acontecimento que praticamente ditou o rumo entre as comunidades do Rio de Janeiro para os tempos atuais. Neste vídeo iremos contar quem foi Orlando Jogador e seus principais feitos no Rio de Janeiro. Antes de começar a história, quer saber sobre mais histórias dos principais chefões do Rio de Janeiro? Clica no botãozinho gostei, deixa no comentário abaixo a frase eu quero. Só assim a gente vai saber que nosso trabalho está agradando vocês. Orlando Jogador, como era conhecido dentro do complexo do Alemão e no Comando Vermelho. Tinha o apelido de Jogador porque era bom no futebol, e até atuou no Olaria Futebol Clube, mas nunca deu certo na carreira. Cresceu e nasceu no entorno do Morro do Adeus em Bom Sucesso, mas iniciou no crime no Morro do Engenho da Rainha, na Zona Norte. Entrou na liderança do complexo do Alemão na sucessão do bandido conhecido como China, seu ex-patrão, que caiu nas mãos do CV por suspeita de traição. Orlando se tornou o número 1 das 12 favelas do complexo do Alemão, mas não do Morro do Adeus, que deixou para o pai do UE por consideração, que futuramente seria seu algoz. Orlando Jogador tinha o típico perfil dos traficantes dos anos 90 no Rio. Gostava de agradar a comunidade com festas arregadas, torneios de futebol, presentes, cestas básicas e até dar dinheiro para quem precisasse. Querido dentro do CV, se tornou um dos maiores varejistas de drogas da cidade, segundo o apontamento da polícia na época. Em meados de 92, segundo relatos, o Orlando Jogador patrocinou uma intensa batalha para conquistar a metade das comunidades que faziam a composição do Complexo da Penha. Na época, os criminosos conhecidos como Branco, Nena e Jorge Espora, entraram em desacordo com o CV e estariam arquitetando um golpe para se tornarem neutros ou entrar na facção do Terceiro Comando. Para não perder a hegemonia que o CV tinha no Rio de Janeiro nos anos 90, os soldados do Orlando Jogador em conjunto com os soldados do Morro do Adeus na liderança do UE, expulsaram todos que não estavam em acordo com eles no Complexo da Penha, e tomaram o território para o CV novamente. Nessa época, soldados do Jorge Espora costumavam atacar polícias na região, e tiroteios sempre eram frequentes entre a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão, desagradando a cúpula da facção. Além da Penha, a gestão do Orlando Jogador auxiliou na invasão de dezenas de comunidades pela cidade do Rio de Janeiro, ajudando inclusive o UE em tomar os pontos de drogas no Complexo do Caju, na zona portuária. Por que estamos citando também o traficante UE? Porque ele será um dos protagonistas do fim da era do Orlando Jogador no Complexo do Alemão. Em meados de 94, os nomes do Orlando Jogador e UE eram os mais citados nas páginas polícias. Mesmo sendo parceiros de facção, o jogador era considerado pelo varejo das drogas e o UE, pelas vendas em atacados e a distribuição que vinha da Bolívia, Peru e Paraguai, controlando essa operação, se tornando um dos primeiros matutos do Rio. Orlando Jogador não esperava que o UE, além de ser o maior fornecedor do estado do Rio de Janeiro, tinha ambição de tomar o controle do Complexo do Alemão, mesmo já dominando o Morro do Adeus e mais 10 comunidades espalhadas na cidade. O fim do Orlando Jogador foi em junho de 94, numa chacina feita pelo bonde do UE dentro da grota no Complexo do Alemão. O jornal da Folha de São Paulo relatou o momento de terror, que foram vitimados 16 pessoas, com pelo menos 13 pessoas sendo do bonde do jogador. Os corpos do jogador e 6 comparsas foram encontrados num Monza azul na rua Clap Filho na Maria da Graça. Num outro Monza vinho, estavam os corpos do irmão do jogador, o Wanderson e o Siri, seu braço direito. Encontraram outro Monza em São Cristóvão, e nele tinha mais 4 corpos. Foram encontrados mais corpos em Irajá, para Pedro e dentro da Nova Brasília. Alguns ficaram irreconhecíveis. Agora, qual foi o motivo do UE tirar a vida do Orlando Jogador, que até então, era considerado seu parceiro dentro do CV? Matérias e investigações da época apontavam que UE e seu bonde inventaram uma história que foram sequestrados por policiais corruptos, e que homens ligados ao UE iria buscar o resgate com Orlando Jogador dentro do Complexo do Alemão. Assim que chegaram, metralharam o bonde do jogador e só. Entretanto, conversando com crias da época, existia outra versão desse caso. O UE teria montado um grande assalto a banco na cidade, e para acontecer, precisava de armas, dinheiro e a participação do bonde do Orlando Jogador. Quando se reuniram dentro da Nova Brasília, que seria a reunião do roubo,
O bonde do UE recebeu as armas do Orlando e o sinal de OK. Alvejaram apenas o Orlando jogador e seus homens, e o resto foi o que já contei acima. Depois desse acontecimento em 94, o bonde do UE tomou o controle da Grota Nova Brasília no complexo do Alemão por semanas, com muitos confrontos acontecendo na região contra o Morro do Adeus. Dentro da facção do CV, os líderes mais velhos inocentaram o UE, com a desculpa que era uma desavença entre eles, e compraram a versão que o jogador teria matado um primo do UE no Morro da Mineira, e que na hora do desenrolar os soldados do Orlando teria mirado para os soldados do UE e o confronto aconteceu. Entretanto, a ala jovem do Comando Vermelho, composta pelos conhecidos Marcinho VP e Fernandinho Beiramar, não aceitaram essa versão e exigiram uma expulsão do UE do CV. Como o UE era o principal fornecedor de armas e drogas da facção na época, ele mesmo saiu e entrou no terceiro comando, e arquitetou planos para acabar com toda a ala jovem do CV, que futuramente teria formado a facção do Amigos dos Amigos, o ADA. Gostaram da história sobre o Orlando jogador e sua trajetória até o final da sua vida? Esse foi o fim de um dos chefões mais queridos dentro do Comando Vermelho, e que sua morte mudou tudo sobre a geopolítica das facções na cidade e os enfrentamentos que presenciamos até hoje. Querem mais vídeos de histórias iguais a essa? Vou pedir que deixe seu gostei ou coraçãozinho, e muito importante, siga a gente para receber, e digite abaixo o eu quero, e vou mandar a próxima história assim que for lançada. Se atingirmos 5.000 gosteis, lançaremos a próxima mais rápida possível.